Olá, eu sou Lucas de Carvalho Vargas, do curso de Engenharia de Controle e Automação pelo IFMG Campus Betim, e estou aqui hoje para falar sobre os métodos de ordenação, em especial o Counting Sort. O conceito geral desta técnica de ordenação se baseia da seguinte suposição: se os itens a serem classificados forem números inteiros dentro de um pequeno intervalo, podemos contar a frequência de ocorrência de cada número e, em seguida, colocá-los em ordem. Sendo assim, o counting sort, ou classificação por contagem, é um método de ordenação que se baseia no intervalo de valores dos elementos a serem ordenados, possuindo as seguintes características. É um algoritmo de ordenação para valores inteiros, conforme já citei. Esses valores devem estar dentro de um determinado intervalo, ou seja, precisamos saber qual o valor máximo que pode ser assumido por qualquer um destes elementos. E então, a cada passo, ele conta o número de ocorrências de um determinado valor, assim sendo possível realizar a ordenação destes. A respeito do surgimento do algoritmo, sabe-se algumas informações, sendo elas que foi inventado em 1954 por Harold D. Seward, nascido em 1930 e que veio a falecer em 2012. O autor, além de ter desenvolvido o Counting Sort, também desenvolveu o Radix Sort, no mesmo ano, pelo MIT. Além de suas contribuições para os métodos de ordenação, o cientista da computação e também engenheiro trabalhou no Whirlwind Computer e desenvolveu instrumentos que alimentavam o sistema de orientação da espaçonave Apollo e do míssil Polaris. As vantagens em se utilizar o Counting Sort se dão principalmente por três fatores: pela sua complexidade linear, ou seja, todos os casos apresentarão a mesma complexidade, pelo fato de ser um algoritmo estável, ou seja, que não altera a ordem dos dados iguais, e pelo seu processamento simples. Por outro lado, o algoritmo também possui desvantagens, sendo elas a alta demanda de armazenamento, funcionar apenas com números inteiros e não ser recomendado para intervalos grandes, justamente devido a essa limitação de armazenamento. E em relação aos números inteiros, isso se dá devido a uma limitação da própria forma de se processar os dados. Esta técnica de ordenação funciona da seguinte maneira. Primeiro, é encontrado o elemento de maior valor no array. Em seguida, cria-se um vetor auxiliar para contar as ocorrências de cada elemento. E então, para cada elemento no array de entrada, aumenta em 1 o respectivo contador e remove-o da lista. Para cada contador, iniciando pela menor chave, enquanto o valor for maior que zero, retorna-se o elemento, ou seja, o número da chave, para o array de saída e diminui em 1 o contador. Por fim, os valores ordenados são transferidos para o array original. Aqui está algum vídeo demonstrando como este algoritmo funciona na prática. Foi gerado, então, um array aleatório de valores para ser ordenado. Podemos notar que foi criado um array auxiliar com os contadores e agora está sendo realizado a contagem de cada um dos elementos, observando, então, qual a ocorrência que eles acontecem. Agora que já temos todas as ocorrências dos elementos, podemos percorrer o vetor com os contadores, adicionando então os elementos, ou seja, os valores das chaves,
ao array de saída, tendo assim todos os nossos elementos já ordenados. Agora, um segundo exemplo de ordenação, em que todos os elementos já estão na sua devida ordem. Sendo assim, podemos comprovar a sua complexidade linear. Mais uma vez, foi criado, então, o vetor auxiliar com os nossos contadores e está sendo agora aferida a ocorrência de cada um dos elementos no array de entrada. Uma vez que a contagem está feita, o vetor com os contadores é percorrido da menor chave até a maior, preenchendo, então, o array de saída. Mais uma vez, os elementos estão na sua devida ordem. Partindo agora, então, para o código-fonte deste algoritmo, criamos, então, uma função do tipo void, ou seja, que não retorna nenhum valor para ser feito o processamento dos dados. Essa função recebe como parâmetros um vetor, que será o array a ser ordenado, e um int, que será o tamanho deste vetor. É, então, criado dois vetores auxiliares, com o tamanho máximo de 10. É definida uma nova variável que será responsável por armazenar o maior elemento do vetor. Primeiramente, ela é declarada como o primeiro elemento. A partir daí, acontecem cada dessas etapas do funcionamento que eu já citei, sendo elas encontrar o maior elemento do array, inicializar os contadores com o valor 0, contar as ocorrências de cada elemento, ordenar os elementos e, por fim, copiá-los para o array de entrada. Veremos como funciona cada uma dessas subfunções. Para encontrar o elemento de maior valor, percorre-se o valor de entrada armazenando o elemento, sendo que, se o valor atual for maior que o valor máximo registrado até o momento, é realizada uma troca nos valores. Inicializam-se os contadores com o valor 0, sendo então percorrido de 0 até o valor máximo este vetor, colocando então o valor de cada um igual a 0, de cada uma das casas igual a 0. Percorre-se, portanto, o vetor de entrada, o nosso array de entrada, e para cada elemento, o contador respectivo é aumentado em 1. Depois que todos os elementos já foram contados, podemos realizar a ordenação deles. A ordenação acontece da seguinte maneira: iniciando pelo contador de menor chave, ou seja, o contador 0, iremos olhar se a contagem desses elementos for maior do que 0. Caso seja positivo, a saída na posição J irá receber o valor I, ou seja, irá receber a chave deste contador, e este contador irá sofrer um decremento. Então, passará para a próxima posição do vetor de saída. Uma vez que o vetor de saída já está totalmente preenchido, podemos então transferir cada elemento do vetor de saída para o nosso array de entrada, sendo assim, então, os elementos copiados e finalizando a execução do counting sort. A respeito da complexidade do algoritmo, como já disse, ela é uma complexidade linear, ou seja, todos os casos possuem a mesma complexidade. Considerando um array com n elementos e o maior valor deles sendo k, o tempo de execução
é sempre na ordem de O, N mais K. Isso no melhor caso ao pior caso. Essas foram as referências utilizadas para a realização deste seminário, e agora gostaria de mostrar o código-fonte funcionando na prática. Estamos, então, no Dev++, que é uma IDE de programação, no qual realizei a implementação do código para o funcionamento do counting sort. Essa função void counting sort é a que eu expliquei na apresentação, mas iremos mostrar um pouco mais dela aqui. Foi criado também uma função que irá ser responsável por imprimir um array, sendo ela recebendo um array e o tamanho do mesmo, e a nossa função principal, o nosso int main. Nele foi declarado um array com 7 elementos, sendo estes 4, 2, 2, 8, 3, 3 e 1. Ele declara, então, uma outra variável que será responsável por armazenar o tamanho do array, no caso, int n, que é calculado da seguinte maneira: o tamanho do array dividido pelo tamanho de cada elemento. Sendo assim, podemos ter o número de elementos dele. É realizado, então, o counting sort, passando os valores do array e também o tamanho dele. Uma vez que o counting sort for feito, será, então, impresso na tela o array já ordenado. Veremos como ele funciona? Como podemos ver, os elementos que foram declarados no int main já estão ordenados devidamente. Sendo assim, podemos comprovar o funcionamento do counting sort. E a título de curiosidade, caso queiram explorar um pouco mais sobre os métodos de ordenação, incluindo o counting sort, recomendo que visite o site visualgo.net. Nele, temos acesso a informações sobre o algoritmo, como também podemos criar eles e ordená-los, seguindo, então, o passo a passo para cada um dos métodos de ordenação. Espero que tenham gostado dessa apresentação. Me despeço por aqui. Até logo.